seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Você está feliz nessa noite? Glória a Deus. Nós estamos de fato, querido, a vida do cristão é uma vida de alegria, amém? Talvez, às vezes, coisas no nosso dia a dia podem acontecer e às vezes, de fato, pode até ser que elas nos chateiem, mas isso não pode nos tirar de uma condição de alegria, amém? Será que você pode, eu tô com essa mania, Bia, agora eu vou encarar isso. Você pode virar para essa pessoa que está do seu lado e perguntar para ela: você está alegre? Aleluia, aleluia. Agora você pergunta de novo e vê se ela dá um sorriso assim, demonstrando. Aleluia. Nós somos alegres. Nós somos alegres porque o Espírito Santo foi derramado sobre as nossas vidas. E uma vez que o Espírito Santo, ele vem e começa a habitar em nós, e ele vem sobre nós, ele não vem sozinho, ele vem trazendo consigo uma mala que tem alegria, que tem amor, que tem paz, que tem ferramentas para mim e para a sua vida. E o Espírito Santo, ele nos equipa, amém? Aleluia. E essa consciência, né, de que nós, quando recebemos o Espírito Santo, nós não vivemos mais a nossa vida sozinho. Ela é muito importante na nossa vida com Deus, na nossa vida com Cristo, na nossa vida aqui na terra, vivendo as coisas que nós muitas vezes dizemos ser naturais, porque de fato, quando nós passamos a viver conscientes de que estamos no reino de Deus, sabe, querido, eu quero dizer para você que isso deve mudar a sua perspectiva em relação a tudo que você vivencia e experimenta nessa terra, sabe? Você, meu irmão, é um ser espiritual. Você é um ser espiritual. Eu digo isso, querido, para enfatizar para você que às vezes nós dizemos: existe a nossa vida no mundo e existe a nossa vida na igreja, a nossa vida com Deus. Querido, você é um só. Quando você está lá fora, você está representando o reino de Deus, assim como quando você está aqui dentro. Sabe, aqui dentro existe muitas vezes uma música que toca, né? Um ministro ungido às vezes, e isso pode aparentar para você que isso que nós vivemos aqui é algo que é próprio e específico da igreja. Mas eu quero dizer para você que os milagres que você vê acontecendo aqui, os sinais que você vê acontecendo aqui, a palavra de Deus nos diz que eles devem acompanhar e seguir aqueles que creem. Então, por onde você anda, onde você está, você não deve esperar que apenas aquilo que é natural aconteça. Aonde o Senhor te plantar, seja na tua casa, seja na tua vizinhança, seja no trabalho, na faculdade, onde você estuda, em qualquer lugar, onde você está, é esperado que a presença do Senhor se manifeste e sinais comecem a acompanhar a sua vida. Amém, meu irmão? Aleluia. Eu digo isso para você, querido, porque de fato nós não podemos achar que uma vez que estamos com Cristo, parece que a gente chega às vezes na igreja, quando a gente não tem Jesus, a gente, né, como nosso pastor costuma dizer, estamos às vezes mais moídos que arroz de terceira. Nem sei se isso existe ainda, na verdade, né? Parece que todo arroz hoje em dia é bom, né? Enfim, pensamentos intrusivos. Às vezes a gente chega aqui, né, precisando
da potente mão do Senhor, e aí a gente vem aqui à frente, a gente é inundado pela presença do Senhor, e algo que é de fato inexplicável, e às vezes por tudo aquilo que a gente conhece, daquilo que é cristão, faz a gente acreditar que, ok, Deus me recebeu, e então como recompensa, como retribuição, eu devo abrir mão de tudo aquilo que é bom, que é agradável, aquilo, tudo que alegra o mundo, eu tenho que abrir mão, e agora a minha vida vai ser triste, uma vida de negação, uma vida de reclusão. Eu não quero me expressar mal, mas eu acho que você vai entender o que eu estou querendo dizer. É porque às vezes tem se passado a ideia de que a vida com Cristo é apenas uma vida de dizer não. Mas eu quero dizer que quando nós dizemos sim para Cristo, um sim para coisas que são superiores, um sim para coisas que se referem a milagres, a provisão, a surpresa, aquilo que é de repente, aquilo que é cuidado. A nossa vida é um grande sim para tudo aquilo que é bom, para tudo aquilo que é perfeito, para tudo aquilo que é agradável, porque essa é a vontade de Deus para nós. Então não deixe que a religiosidade tire de você uma vida de alegria, tire de você uma vida de satisfação, uma vida de se sentir pleno em Deus, porque Deus, Ele quer que você seja uma pessoa plena, uma pessoa que vive de cabeça erguida, uma pessoa que acorda de manhã não atribulada, mas alegre, alguém que é capaz de abrir os seus olhos e dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor é tudo na minha vida. Obrigado, Senhor, porque em tudo eu sou suprido. Obrigado, Pai, porque em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Sabe, quando abrimos os nossos olhos, essa deve ser a nossa declaração. Porque quando nós dizemos sim para Deus, na verdade nós estamos dizendo não, mas é um não para o lamaçal do mundo, um não para o perdedor do diabo, um não para tudo aquilo que pode acabar com a tua vida, um não para tudo aquilo que pode acabar com a tua família, e um sim para tudo aquilo que é bom, agradável e perfeito. Aleluia. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Então nós precisamos entender que em Deus a nossa vida, ela é um grande sim. Aleluia. É um grande sim. Aleluia. E nós estamos entrando nesse mês onde nós estamos falando de uma vida de fé. E eu senti no meu coração de, nessa introdução, falar um pouquinho sobre isso, porque nós não podemos achar que a vida que nós começamos em Deus é uma vida triste, amargurada, oprimida. Não, porque quem faz isso é o diabo. A nossa vida é uma vida de vitória, é uma vida de paz, é uma vida de alegria. E essa vida é tudo isso porque Deus estabeleceu um princípio de que o justo viveria pela fé. Esse é o grande princípio que vai permitir com que isso que eu acabei de falar se manifeste na sua vida. Sabe, querido, se você não tiver fé, é provável que você, mesmo sendo cristão, mesmo sendo filho de Deus, você não prove da alegria que o Senhor tem para a sua vida. É muito provável que, se você não tiver uma vida de fé, você não experimente da paz que o Senhor tem para que você experimente, aquela paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode entender. Tudo isso nós acessamos pela fé. O reino de Deus, ele é acessado pela fé. Tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que está estabelecido na palavra de Deus sobre a sua vida, você só acessa pela fé. Aleluia. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de estabelecer com você nessa noite. E se você puder, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo de número 10. E entendendo essa vida de fé, meu irmão, nós precisamos trocar a nossa consciência. Porque o mundo, ele oferece pra gente
uma consciência de independência, uma consciência de que você deve viver na força do seu braço, que se você não se levantar e fizer alguma coisa por você, nada vai acontecer. Mas Deus quer que você troque essa consciência de autogoverno e independência por uma consciência de dependência dele, uma consciência de que ele cuida de você, de que ele sabe as tuas necessidades. Bem sabemos, querido, que a fé sem obras ela é morta. Então não estou dizendo que você não vai fazer nada, mas eu quero te dizer que você não pode agir a sua vida sem antes considerar o que Deus quer que você faça. Amém? Existe uma diferença entre entrar num descanso, porque a gente sabe que Deus está agindo e uma diferença de entrar no descanso, porque a gente sabe que Deus está agindo, é diferente de nós agirmos sem considerarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Porque uma coisa demonstra dependência dele, outra demonstra independência dele. Amém? E nós sabemos, querido, que quando nós temos uma consciência de dependência, aleluia. Antes de ler Hebreus 10, eu queria apenas citar para você Hebreus capítulo 4, versículo 11, que diz que nós devemos nos esforçar para entrar no descanso. A Bíblia não fala para você esforçar para que as coisas aconteçam, para que você faça as coisas acontecerem para você. Deus, ele nos convida a nos esforçarmos em crer que nós podemos descansar de que aquilo que ele falou a nosso respeito vai se cumprir. Aleluia. Isso é poderoso, meu irmão. E depois no versículo 12 de Hebreus 4, ele vai dizer: a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso quer dizer, querido, sabe por que a gente pode entrar no descanso? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é poderosa para cumprir o propósito daquilo que nela está escrito. Isso significa, querido, que se a palavra diz que você é curado, aleluia, a palavra vai arranjar o jeito de se manifestar na sua vida. Se a palavra de Deus diz que você é próspero, querido, se esforce não apenas para se prosperar na força do seu braço, mas se esforce para descansar de que a palavra vai cumprir o propósito dela, e nela está escrito que você é próspero. Aleluia. E em Hebreus, no capítulo 10, onde eu pedi para você abrir, no versículo de número 36, vai dizer assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Diga: eu sou da fé. Eu sou da fé. Para a conservação da alma. Aleluia. A fé, querido, é o seu estilo de vida. A fé no quê? A fé naquilo que Jesus fez por você. E a fé na palavra de Deus. A fé, ela é o seu estilo de vida. E aqui o escritor aos Hebreus, no versículo de número 38, ele diz: todavia o meu justo viverá pela fé. E essa palavra, ela tem duas aplicações. A primeira, ela fala a respeito da salvação, de que nós estávamos perdidos em nosso pecado, em nossos delitos, estávamos mortos espiritualmente, mas uma vez que cremos no sacrifício de Jesus e em tudo aquilo que Ele fez por nós, nós que estávamos mortos pela fé nesse sacrifício, nós viveríamos, nós passaríamos a viver. Amém? Essa é a primeira interpretação dessa passagem. E a segunda fala sobre um estilo de vida.
Porque aqui está dizendo que pela fé nós recebemos a Cristo e nós devemos perseverar na fé. Ou seja, não basta apenas ter fé para ser salvo. Apenas quando fomos salvos, sim, nós... Não adianta apenas nós termos fé para sermos salvos, no sentido de que, fui ali na frente, recebi a Jesus, agora está tudo feito, eu vou viver a minha vida como eu continuo vivendo. Não, a Bíblia diz, é importante que você tenha fé para ser salvo, mas depois que você é salvo, você continua vivendo pela fé. E a Bíblia mesmo, ela vai dizer que a fé, ela é a vitória que vence esse mundo. Então eu entendo que se eu, justo, fui justificado, eu vou olhar para a palavra de Deus, eu vou procurar conhecer a vontade de Deus para a minha vida, e eu vou me apropriar dessa palavra, entendendo que aquilo que está escrito nela está falando sobre a minha condição de vida. Eu vou depositar essa palavra no meu coração, e durante todos os dias, quando eu enfrentar uma circunstância, aquilo que eu creio, aquilo que está gravado na tábua do meu coração vai vir para minha boca, e eu vou confessar a respeito daquilo que está escrito na minha vida. Então eu não apenas confesso a Cristo como Senhor e Salvador e sou salvo naquele dia onde eu vim aqui na frente, no dia do apelo, mas eu também continuo confessando a respeito daquilo que Jesus fez por mim e daquilo que está escrito na palavra. E a Bíblia diz que eu não posso recuar, eu não posso retroceder, eu não posso desanimar. Então eu não apenas sou salvo pela fé, como eu vivo pela fé e eu alcanço a promessa pela fé. E essa promessa não é apenas a manifestação daquilo que estamos declarando nessa vida, mas a certeza de que no fim Cristo nos receberá nos ares. Aleluia. Sabe, de fato, querido, nós não podemos achar que a nossa vida, ela é uma vida triste, de maneira alguma. Como nós falamos, a vida com Deus, ela é uma vida de um grande sim. Mas, e nesse sim você vai ver o cuidado de Deus na tua vida. Mas, de fato, a fé, ela é um desafio, e por isso a fé, ela precisa ser desenvolvida. Eu preciso entrar no sobrenatural de Deus, eu preciso estreitar o meu relacionamento com Deus, porque quanto mais eu me achego e me aprofundo nesse relacionamento com Deus, mais o sobrenatural cresce para mim, mas o sobrenatural ele se torna visível e palpável para nós, porque existem circunstâncias, queridos, que se nós não estivermos com a nossa fé desenvolvida, pode ser que a gente venha a padecer. Então o Senhor, Ele nos convida a estreitarmos, a irmos a águas mais profundas nele, para que quando vier o dia mau, nem eu e nem você venhamos a perecer. Então a vida na fé, ela é uma vida de sim, mas ela também é uma vida de sim com um relacionamento com Deus, porque é isso que me faz estar sensível, é isso que me faz crer naquilo que muitas vezes não, pelo menos para o mundo, pode parecer loucura. Porque, como vai dizer em Hebreus, no capítulo 11, se você está com a sua Bíblia aí aberta, pedir para você abrir 10, né? No capítulo 10, agora no capítulo 11, vai dizer que, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fatos que se não veem.
Por que eu estou falando que você precisa aprofundar o seu relacionamento com Deus? Porque, querido, quando o dia mal se levantar, o diabo, ele se levanta também com intimidações. E se você não estiver, querido, consciente daquilo que diz na palavra, quando o diabo vier com intimidação, você não vai trazer a palavra na sua boca. Mas se você estiver com o seu relacionamento com Deus aquecido, se você estiver mergulhado na palavra de Deus, quando o inimigo vier com intimidações contra a sua vida, você vai se levantar como Jesus e vai dizer: cala-te, diabo, porque está escrito. Cala-te, diabo, porque eu sei o que a Bíblia diz a meu respeito. Cala-te, diabo, porque eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. Sabe, querido, quando você estiver cabisbaixo, existe a grande probabilidade de que você esteja se esquecendo daquilo que Deus te prometeu. Toda vez que nós estamos querendo nos afastar da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja, é muito provável que você esteja esquecido das coisas que Deus comunicou ao seu coração. Então, muitas vezes nós precisamos aquecer, reavivar as promessas do Senhor para as nossas vidas. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 10. Romanos 10, versículo 8. Diz assim: porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o primeiro tópico que eu quero falar com vocês. É a respeito da fé para a salvação. Existe aquele versículo que diz que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. E às vezes a gente fala essa expressão, autor e consumador, e às vezes a gente não percebe que isso tem a ver com tudo começa com fé. E a gente vai, quando tudo terminar, nós terminaremos também recebendo a promessa pela fé. Então é do início ao fim pela fé. Jesus, ele é o autor da nossa fé. De fato, ele deu a cada um de nós uma medida de fé, para que quando o evangelho for pregado a nós possamos reconhecer aquilo que foi dito. E uma vez que o Espírito Santo bate a porta do nosso coração, nós podemos dizer: nossa, eu quero isso para a minha vida. E ali naquele momento, o Espírito Santo, ele vem habitar em nosso coração. E a partir desse momento nós somos convidados a viver uma vida inteira pela fé. Então, quando nós somos salvos, nós recebemos Jesus como nosso Salvador e vamos passar uma vida pela fé, mas durante essa vida de fé é importante que nós desenvolvamos essa fé. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa palavra que nós lemos é que o apóstolo Paulo, nesse capítulo, no capítulo de número 10, ele vai explicar como a fé funciona. E ele aplica o funcionamento da fé para o momento da salvação. Ele vai dizer: se com a tua boca confessares
Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, como a fé funciona? Eu creio com o coração e eu confesso com a boca. Repita comigo: eu creio com o coração e confesso com a boca. É muito importante que a gente entenda que a fé não é só um sentimento forte, né? Porque às vezes a gente tem um entendimento, vem para a igreja com um entendimento mundano de fé, mas a palavra de Deus, ela tem o cuidado de explicar para a gente como é a fé de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente creia com o nosso coração e confesse com a nossa boca. Então, com a medida de fé que nós nascemos com ela, uma vez que o Evangelho é pregado, nós cremos no Evangelho com o nosso coração. E nós precisamos confessar com a nossa boca. Eu não sei se tem alguém aqui que já tem vindo, e às vezes por vergonha ou timidez, nunca veio aqui à frente num apelo. Eu quero dizer que ao final desse culto será feito um apelo, e você deve vir aqui à frente, para que a sua fé tenha uma ação completa. Porque assim diz a palavra, não é crer apenas com o coração, é ter ousadia de confessar com a boca. Querido, quando a gente confessa com a boca, aquilo que está no nosso coração é algo muito poderoso. Sabe, querido, às vezes nós temos um desejo, nós temos um sonho, e nós guardamos aquilo dentro de nós. E às vezes quando alguém, numa conversa, às vezes mais íntima, seja com alguém da nossa família, nós temos a ousadia de contar aquilo. Às vezes não dá um certo sentimento estranho de quando você tira algo de dentro de você que ninguém nunca ouviu? Não sei, será que foi só eu, gente? É poderoso demais, porque é como se aquilo que era tão grande e que parecia tanto ser loucura, que você guardava aquilo só dentro de você, e uma vez que você permite que aquilo saia da sua boca e alguém ouça aquilo se torna verdade. Sabe, e às vezes nós estamos guardando isso que nós estamos recebendo, às vezes apenas dentro do nosso coração, mas o Senhor está dizendo para nós, sabe, o que você tem recebido precisa sair do seu coração e começar a ir para a sua boca. Aquilo que você tem vivido aqui, aqueles que habitam dentro da mesma casa que você precisam começar a ouvir aquilo que Deus tem construído dentro de você. Sabe, porque às vezes o Senhor tem tratado a respeito de coisas dentro de você que às vezes incomodam, características que incomodam pessoas que você pessoas com quem você convive, e Deus vem tratando, e às vezes é preciso que você fale para elas: olha, eu sei que isso aqui incomoda vocês, eu não entendia isso, mas agora o Senhor me fez ver. Uau, querido, isso é transformador, quando as pessoas entendem que o seu relacionamento com Deus está gerando frutos. Amém? De igual modo, Jesus, na passagem de Marcos 11, 23, e eu gostaria que você abrisse lá, Marcos 11, 23, Jesus, ele vai explicar a mesma coisa que Paulo explica no livro aos Romanos, no capítulo 10. A mesma coisa. Só que Jesus aqui, ele não vai falar a respeito da confissão para a salvação. Ele vai falar sobre você no seu dia a dia. Quando o dia mau se levantar, quando o diabo se enfurecer contra a sua vida, tentando levantar circunstâncias contra você, quando as circunstâncias vierem, quando o mar se levantar, aquilo que você deve fazer. E Jesus, em Marcos, no capítulo 11, no versículo 23,
partir do 22, na verdade, ele diz: ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Amém, irmão? Isso é muito poderoso, querido. Aleluia. Mas a gente pode perceber que Jesus fala a mesma coisa que Paulo vai dizer anos depois. Só que Paulo, ele estava explicando ali a respeito do momento da salvação, que eu preciso confessar Jesus com meus lábios, crer no meu coração. E agora aqui Jesus está falando sobre as circunstâncias da nossa vida. E ele diz: se você não duvidar no seu coração, se você disser a este monte, não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então eu não sei, querido, qual é o monte que está se levantando sobre a sua vida nessa noite, mas Jesus, ele está dizendo aqui com todas as palavras aquilo que você deve fazer. Ele está dizendo: você precisa ter ousadia para declarar a vontade de Deus sobre o monte. Pode ser o monte da enfermidade. Qual é a vontade de Deus, querido? É cura. Então você precisa de ousadia para declarar cura. Sabe, se você está olhando para a sua despensa e ela parece vazia, e isso está te incomodando, querido, isso não é para te causar tristeza, é para te causar revolta, é para te causar indignação. E com indignação você se levanta na ousadia de Deus, não com murmuração, mas com fé, para declarar sobre a circunstância, para declarar sobre a falta, para declarar sobre a dispensa. Você vai dizer: dispensa, seus dias de estar vazia estão contados, porque essa não é a vontade de Deus para você. Então nós falamos com a circunstância. Sabe, querido, Reagan, o apóstolo Kenneth Reagan, ele vai dizer várias vezes que os cristãos, a maioria dos cristãos, estão orando errado. Ou eles oram por coisas que Deus já fez, ou pedindo a Deus para fazer coisas que Deus já fez. Ele já nos prosperou, querido. Então eu não devo orar para Deus dizendo: Deus, enche minha despensa. Querido, Ele já encheu. Por isso, a vida é de fé, porque eu preciso entrar no descanso. Amém? Mas eu preciso também crer no meu coração e confessar com a boca. Então eu entro no descanso porque eu sei que Deus vai fazer. Mas eu não entro no descanso sem crer com o meu coração e confessar com a minha boca, porque senão, na verdade, esse descanso é negligência. Negligência com os princípios que Deus estabeleceu. Fé é crer com o coração e confessar com a boca. E quando eu creio com o coração e eu vivo em ousadia para confessar com a boca, que a palavra me fugiu. Permitido. Qual é a palavra? É isso? Autorizado, obrigado, por Deus a entrar no descanso. Aleluia. O que tem tirado a tua paz, querido? O Senhor está dizendo: entre no descanso, você está autorizado. Mas não esqueça de crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Aleluia. Então, se algo tem te indignado, se algo tem tentado tirar a tua paz, pare de orar para Deus dizendo: Deus, você se esqueceu de mim. Pare de orar para Deus e dizendo: Deus, quando você vai se levantar em meu favor? Porque não é essa a oração que Deus quer que você faça. A vida com Deus é crer com o coração e falar não com Deus, mas falar com a circunstância.
Sabe, quando os discípulos e Jesus estavam naquele mar revolto, Jesus ele vira para os discípulos e pergunta: vocês ainda não têm fé? E após repreender os discípulos, Jesus ele não vai orar para Deus, ele se volta para o mar e diz: aquieta-te, mar. Aleluia. Se você entrou aqui com uma dor ou algum sintoma, sabe, não pare de orar para Deus perguntando: Deus, quando você vai me curar? Talvez seja a hora de você se levantar e falar com a dor, e falar com o sintoma, a vontade de Deus, e dizendo para a dor e para um sintoma: desapareça, porque você não é a vontade de Deus para a minha vida. E talvez você diga: Rafael, eu tentei já algumas vezes e não funcionou não, Rafael. Será que isso é verdade mesmo? Sabe, querido, eu tenho aprendido que na vida de fé, viver a vida de fé, a gente precisa entender que a palavra de Deus nunca mente. E que Deus nunca vai falhar com a parte dele. Então, se não funcionou, uma coisa é certa: o problema não estava em Deus. Normalmente, e eu sei que isso é difícil de ouvir, nós estamos falhando com alguns princípios, ou não estamos crendo com o nosso coração, ou não, às vezes queremos muito, mas de fato não cremos. E sabe qual é o sinal de que às vezes nós não estamos crendo? É a dúvida. Às vezes nós estamos dizendo que estamos crendo, mas já temos um plano B, o C e o D. Se você tem todos esses planos, querido, na verdade você não andou em fé como você achou que estava andando. Ou às vezes, dentro do seu coração, a vontade de Deus era que você queria que ela se realizasse, mas você nunca teve a ousadia de se levantar e declarar sobre a circunstância a vontade de Deus, sabe? A fé precisa da sua declaração, a fé precisa da sua ousadia. Sabe, e talvez você diga: Rafael, eu criei. Rafael, eu declarei e ainda assim não aconteceu. O que eu posso dizer para você é que quando vivemos uma vida de fé, às vezes a gente precisa entender que nós não vamos ter todas as respostas, mas que Deus continua sendo bom e que Ele continua sendo perfeito. E que eu não preciso ter todas as respostas, mas ainda assim eu posso confiar de que Deus me ama e que Ele sabe tudo o que eu preciso e que Ele tem o melhor para mim. Sabe, querido, essa noite, caso você tenha entrado aqui e ainda você não consegue quebrar a religiosidade de apenas esperar e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. E às vezes você ora dessa maneira porque na verdade você não tem ideia de qual é a vontade de Deus para a sua vida. Eu quero dizer, Deus ele está dizendo: vamos a águas mais profundas. Vamos a águas mais profundas nele. Ele te convida a esse novo nível de intimidade com ele, de intimidade com a palavra dele, para que quando o dia mal vier, para quando o diabo se levantar com intimidações, dizendo: se você é mesmo filho de Deus, você não vai permitir que a dúvida entre no seu coração, mas você vai se levantar na autoridade que Deus te deu e você vai dizer: ah, diabo, se cale, porque está escrito. Está escrito que eu sou próspero. Está escrito que eu sou cuidado por Deus. Está escrito que eu tenho uma herança. Está escrito que eu sou curado. Está escrito que eu sou preservado. Está escrito que eu não serei confundido, que eu não serei envergonhado. Está escrito. Aleluia. Você pode se colocar de pé.
Em Lucas, no capítulo de número 5, sabe, eu poderia citar diversas palavras, mas eu creio que nesse mês muitos outros ministros vão vir aqui. Então hoje eu só quis preparar mesmo o caminho para que muitas ministrações que vão vir esse mês possam fluir sobre ter fé, porque eu creio que esse mês vai ser muito poderoso, e esse mês vai mexer com a sua zona de conforto, e você vai viver coisas que você nunca viveu. Quem já fez o Rema sabe, quando a gente vive a disciplina, fundamentos da fé, a gente começa a andar naquelas coisas, e a gente começa a viver coisas que a gente nunca viu acontecendo. E se as tuas expectativas estiverem na palavra e em Deus, eu creio que esse mês você não vai perder culto nenhum, e você vai agarrar toda a palavra, e coisas maravilhosas vão acontecer na sua vida. Mas a palavra que eu quero citar nessa hora, ela é muito simples. Em Lucas, no capítulo 5, vai dizer que Jesus, ele queria ministrar para a multidão, mas a multidão o apertava. Então ele viu 2 pescadores, e ele pediu, um dos pescadores era Pedro, e ele pediu o barco emprestado, para que do barco ele pudesse pregar à multidão. E Pedro, ele cede o barco dele. Afinal, Jesus já tinha observado e viu que Pedro estava lavando as redes sem ter pegado nada a noite inteira. E Pedro cedeu o barco para Jesus. E a primeira coisa que eu quero dizer para você é: a gente precisa ceder o nosso barco para Jesus. Porque em João, Jesus, ele vai dizer: se vocês estiverem em mim, se vocês estiverem em mim, isso é poderoso, irmão. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. O que eu quero dizer com ceder o barco é se colocar em Jesus. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida, a gente quer que tudo que a gente quer aconteça, mas falta esse princípio, estarmos nele, agradarmos a Ele, vivermos a nossa vida para Ele. Sabe, está na hora da nossa pescaria, mas sabe, eu cedo essa hora para Ele. Sabe, irmãos, esse mundo, a ideologia desse mundo vai dizer que você vai ter que trabalhar da hora de acordar até a hora de você dormir, e no dia seguinte a mesma coisa se você quiser conquistar alguma coisa. Mas sabe, em Deus deve existir uma paz de que você vai trabalhar de um horário até certo horário, e naquele horário você vai fazer tudo que você pode e deve fazer. Mas você vai separar o horário que é de Deus, o horário que é para o relacionamento com Ele, o horário que é para servir a Ele, o horário que é para cultuar a Ele, crendo que nesse horário que às vezes os teus parceiros de trabalho também estão trabalhando, e às vezes você veio para o culto de quinta à noite e parece para a visão do mundo que é perda. Poxa, eu podia estar trabalhando, eu podia estar fazendo alguma coisa, eu podia estar me adiantando, e às vezes isso aos olhos do mundo é perda. Sabe, querido, quando eu estava na faculdade, eu não era daqui do Verbo da Vida, e eu era uma pessoa assim de um cargo importante na igreja que eu frequentava. E o professor, né, na época de Facebook, há milênios atrás, ele acompanhava, e ele deu a entender que se eu quisesse fazer a disciplina e terminar aquela disciplina como os meus amigos, eu deveria parar um pouco com as atividades da igreja, porque aquele professor, ele ficou extremamente incomodado de ver como eu era envolvido com as coisas da igreja. Mas eu ouvi aquilo, eu apenas sorri para ele, não entrei em contenda, não entrei em discussão, mas apresentei aquela intimidação diante de Deus.
E eu falei: Deus, eu não vou abrir mão de nada do que eu faço para o Senhor. E eu sei que haverá uma graça. Querido, quando aquele semestre terminou, a minha nota foi a mais alta de todo mundo. Sabe, querido, eu entrei na faculdade de arquitetura e dos 120, apenas eu e mais uma menina éramos da Zona Oeste. Os outros 118, tudo era Zona Sul e Tijuca. As pessoas chegavam na faculdade em 20 minutos. Eu chegava em 2 horas. Mas houve graça do início ao fim. O diabo diversas vezes tentou falar para mim: Rafael, se você deixar de ir para a igreja, isso vai compensar o tempo que você perde no transporte. Mas eu me vi como Daniel. Falei: eu não vou abrir mão daquilo que eu tenho com Deus. E houve uma graça operando, que não importava enquanto a desvantagem natural eu tinha diante dos homens, Deus transformou aquilo em vitória. Deus transformou a vergonha em honra, porque Deus é assim. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós fomos convidados a uma vida que não é uma vida no natural. Oh, Pai, nós podíamos estar fazendo de fato tantas coisas num domingo à noite. Tantas pessoas que conhecemos estão descansando, estão dormindo, estão em festas, estão fazendo tantas outras coisas, estão em tantos outros lugares, Pai. Mas nós sabemos, Pai, que estarmos aqui não é perda, não é desvantagem, não é vergonha, não é atraso, mas nós escolhemos, Senhor, a melhor parte, e essa parte não nos será tirada, Pai. Obrigado, Pai, porque quando nós dissemos sim para Ti, Pai, nós dissemos sim, Senhor, para uma vida de milagres, para uma vida de provisão, para uma vida encharcada no sobrenatural, Pai. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito está conosco, Pai. E obrigado porque o Senhor nos deu a Tua palavra, que é viva e eficaz, Pai. A Tua palavra, ela é poderosa para cumprir o propósito para o qual ela foi enviada, Pai. E por isso, nessa noite, Senhor, nós declaramos sobre as nossas vidas: nós não nos calaremos, Pai. Nós não nos calaremos, Pai. Mas nós vamos confessar tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Não haverá circunstância, Senhor, que vai nos calar. Não haverá dificuldade, Senhor, que vai nos intimidar. Não haverá circunstância, Senhor, que vai, Senhor, nos abater. Mas nós, Senhor, depositamos hoje a Tua palavra no bom solo do nosso coração, Pai, e erguemos a nossa cabeça e levantamos as nossas vozes e dizemos, Pai, cumpra-se em nossas vidas aquilo que diz a Tua palavra. Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado. Dê a mão à pessoa que está do seu lado aí agora, querido. E você vai começar a orar pelas pessoas que estão à sua direita e à sua esquerda. Comece a interceder por elas agora. Ei, Deus está enviando força dos altos céus. Ei, você vai ser instrumento agora de Deus para levantar, para edificar a pessoa que está ao seu lado. Ei, rastequire, brandorolorose, canda rababá, esse. Oh, rababá, oh, rabababá. Você pode começar a orar em outras línguas, querido. Ei, rabrastocore, brandorolorose. Erga sua voz, querido. Ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Ore em outras línguas. Nós nos levantamos, Senhor. Nós nos levantamos,
Senhor, nós nos levantamos. Ei, rabaste querer. Não haverá dificuldades, não haverá impossíveis, não haverá impossíveis, não haverá impossíveis. Ei, rabraste querebrando olorose querebrando alarababai. Oh, meu irmão, eu quero dizer para você que se você entrou aqui tímido na sua declaração, você vai sair daqui diferente de como você entrou. Se você entrou aqui tímido na sua declaração, o diabo não vai te calar mais. O diabo não vai te calar mais. Nós declaramos que se caiam as mordaças, que caia toda timidez, ousadia, ousadia, ousadia. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.